Estamos iniciando um novo trimestre com vocês aqui na classe dos pré-adolescentes, o primeiro trimestre da CPAD em 2025, onde nós vamos trabalhar um texto escrito e comentado pela querida irmã Tatiane Alves, que ministrou uma lição de excelência. O tema desse trimestre trabalha sobre o seguinte argumento: a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro. Isso é um trabalho escatológico, vai te ajudar muito a entender sobre escatologia. E a lição de número 1, que vai cair no dia 5 de janeiro, trabalha sobre o seguinte argumento: a palavra dos profetas sobre as últimas coisas. Você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira delas é a leitura bíblica que está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 9 ao 12. Leia também o que a Bíblia diz, que se localiza em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, gente boa, se inscreve nesse canal, passa a ser um dos nossos alunos, envie essa aula para mais alguém, para mais uma pessoa ser edificada junto com você. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Tem muita coisa boa disponível para você e posto esse material segunda a sexta-feira aqui no YouTube, pelo Spotify também, para a sua edificação. Lembrando a você também que essa lição ela já foi comentada em 2023, eu já comentei essa aula e ela retorna agora depois de um ciclo de 2 anos na classe dos pré-adolescentes. Ficou de excelência. E é claro que eu espero que o Senhor possa ministrar uma palavra através do seu coração. Estarei editando essa lição e que você tenha uma aula de excelência em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale com você, aproveite ao máximo e leve esse conteúdo para a edificação dos teus alunos na escola dominical da sua igreja. Nesse trimestre, nós vamos voltar o nosso olhar especialmente para a doutrina conhecida como a doutrina escatológica, ou seja, a escatologia. A doutrina das últimas coisas, que fala especialmente a respeito do arrebatamento da igreja, da segunda volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Também trata a respeito do mundo vindouro, esse mundo o qual nós vamos fazer parte, vamos habitar nele, e é muito importante nós observarmos isso. Na lição também vamos aprender a respeito dos sinais, das profecias que já se cumpriram, a respeito do tempo que é chegado. Outro detalhe que nós vamos compreender isso a partir também da ótica da própria declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. E a declaração de fé apresenta exatamente aquilo que a gente acredita como movimento pentecostal, no caso a Assembleia de Deus. E nesse detalhe nós precisamos lembrar a você que nós estamos estudando sobre a vinda de Jesus. Um detalhe que é importante nós destacarmos: nós acreditamos que a igreja será arrebatada. O arrebatamento ele está descrito na palavra de Deus. Esse arrebatamento será para os santos, para a igreja de Deus. Somente os salvos vão ver, vão perceber e vão ouvir a trombeta de Deus, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir. Esse detalhe é importantíssimo. Nesse arrebatamento, nós, os salvos, vamos ter os nossos corpos transformados. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 53, destaca isso. Vamos ter esse corpo transformado para um corpo glorioso, sem pecado. Nós vamos ter um encontro com Cristo nos ares. Aqueles que morreram com Jesus primeiro já vão estar lá, porque ressuscitarão primeiro e terão então encontro com o Senhor. Como igreja de Deus, nós vamos receber de Cristo naquele momento glorioso ali o galardão, conhecido então como tribunal de Cristo para os santos. Esse tribunal não é algo ruim, mas é um tribunal que traz exatamente o teu galardão, as coroas que Deus preparou para você. Após esse momento, nós então vamos passar por um momento muito especial, conhecido como a celebração das bodas do Cordeiro, que durará 7 anos. Aqui na Terra acontecerá então o período da tribulação. E durante essas lições, nós vamos estudar isso com você. Esse período durará também 7 anos. Ao final de todo esse período, nós então apareceremos com Cristo em glória. E a igreja de Cristo estará com o Senhor. Isso é um detalhe interessantíssimo. E nesse aparecimento, Cristo aparecerá para o mundo, aqueles que permanecerão aqui,
junto com a sua igreja, para que todos possam ver que Jesus é o Senhor, é o Messias, para que Israel reconheça Jesus como Messias, e a igreja estará glorificada com Cristo. Derrotará então o anticristo, o falso profeta, e prenderá Satanás por 1000 anos. Nessa prisão de Satanás, nós também acreditamos, isso é interessante você perceber, que se estabelecerá aqui, conforme as Escrituras, e durante todo esse trimestre a gente vai estudar junto sobre isso, o período do milênio, 1000 anos de paz, aonde a igreja governará, aonde Cristo estará aqui em glória, aonde a capital da espiritualidade será Jerusalém. Isso é lindo conforme as Escrituras. E após esse período, Satanás será solto mais uma vez, se levantará contra a igreja, se levantará contra o Senhor, será derrotado, e todos aqueles que se aliaram a ele serão então lançados no lago de fogo e enxofre. A terra então desaparecerá, mas os salvos, a igreja de Cristo, estará com o Senhor no novo céu, na nova terra, para todo sempre. Amém. Então, nesse trimestre, você já percebeu que nós vamos estar estudando muito conteúdo bíblico, muita teologia juntos. E eu espero que o Senhor te traga clareza, sabedoria para passar isso para os teus alunos pré-adolescentes em sala de aula. E a gente está aqui para poder ajudar você em Cristo Jesus. Se eu já estou contribuindo contigo, por gentileza, deixa aí teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade. Isso é importante para a gente. Deixa o like também. O primeiro ponto dessa lição trata então sobre o seguinte argumento: as profecias que já se cumpriram. Em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente que toda a Bíblia fala a respeito desse momento glorioso, da chegada do Cristo de forma triunfal. O Antigo Testamento fala a respeito da chegada do Messias. Esse Messias é Jesus. Os profetas também apontam para o juízo final. E essas profecias descrevem muito bem esse relato dessa vinda gloriosa de Cristo. E nessa vinda gloriosa, nós entendemos muito bem que a igreja estará com Cristo. É claro que estudando as profecias do Antigo Testamento, nós vamos aprender algumas questões bem interessantes. Primeiro, existem profecias que já se cumpriram, por exemplo, a respeito da chegada do Messias, o Cristo encarnado. Isso já se cumpriu em Jesus. A respeito da morte de Jesus no Calvário, isso já se cumpriu. Mas existem profecias que estão para se cumprir a respeito da chegada gloriosa de Jesus junto com seus santos. Isso é bem interessante entender. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós também encontramos profecias que falam, que antecedem a esse grande momento da vinda gloriosa de Jesus, junto com a sua igreja, porque a igreja será arrebatada primeiro. Para você entender melhor, o primeiro subtópico destaca então as profecias do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, como nós já descrevemos para você, você precisa entender essa pegada do Antigo Testamento a respeito dessas profecias messiânicas. No Antigo Testamento você vai encontrar diversas profecias falando a respeito da salvação, o dia do Senhor. E essas profecias também apontam para a chegada do Messias, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Essas profecias do Antigo Testamento anunciam especialmente a sua chegada em Jerusalém. Ele que vem para anunciar a paz. Ele que vem então para estabelecer a salvação. Então, no Antigo Testamento você já encontra diversas profecias que se cumpriram a respeito do nascimento de Jesus. Por exemplo, o próprio profeta Isaías, lá no capítulo 7, capítulo 11 do seu texto, capítulo 7, 9 e 11, ele faz questão de falar a respeito de aspectos interessantíssimos sobre a vinda de Jesus nesse primeiro momento, que se cumprem na pessoa de Jesus. Esse detalhe é importantíssimo. Você vai perceber muito bem que a própria salvação ela se manifestaria por intermédio de Cristo. São profecias descritas pelos profetas do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 5, versículo 2. O Isaías capítulo 7, 14 descreve isso. Ele dá detalhes, especialmente detalhes messiânicos a respeito da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. Então isso se cumpriu conforme as Escrituras. Então, os profetas do Antigo Testamento, eles não acertaram, observe isso. Que essa ideia de acertar seria como se eles estivessem jogando no bingo, e eles não fizeram isso. Mas eles foram impulsionados pelo Espírito de Deus. Eles receberam uma revelação genuína, não foi uma adivinhação.
mas foi um direcionamento do Senhor. Então, eles foram impulsionados pelo Espírito de Deus. E nessa visão, nós entendemos muito bem o cumprimento das profecias sendo dito através deles e se cumprindo, então, na pessoa de Jesus. Foi algo revelado, e isso é algo extraordinário também. Não é um fator de adivinhação. Porque o profeta do Antigo Testamento também era conhecido como adivinho, mas nós precisamos entender, no sentido de profecia messiânica, é algo que é revelado da parte de Deus. Deus mostrou e aconteceu. Em segundo lugar, para você entender ainda melhor, já avançando nessa lição, o segundo subtópico trata sobre as profecias messiânicas. Vamos entender isso com você. Observe comigo algumas profecias que o próprio Antigo Testamento apresenta para a gente como profecias escatológicas. Então entenda, as profecias escatológicas não são só sobre o juízo final, mas são também sobre a chegada de Jesus. Observe, a profecia sobre o nascimento de Jesus, Isaías capítulo 7, versículo 14, destaca muito bem que ele nasceria de uma virgem, ele nasceu de uma virgem. Observe, a profecia sobre a cidade do nascimento de Jesus, que seria Belém de Efrata, o próprio Miqueias profetiza no seu capítulo 2, escrevendo a respeito dessa chegada do Messias naquela cidade. Há relatos a respeito do transporte que Jesus utiliza para entrar em Jerusalém. Esse transporte é um jumento. Observe, um filhote de um jumento, isso está escrito lá em Zacarias capítulo 9, versículo 9. O próprio Daniel relata a respeito da morte de Jesus, Daniel capítulo 9, versículo 26. Então aqui você já percebe, à luz das escrituras, diversas passagens bíblicas que foram demonstradas através das vidas dos profetas a respeito da chegada de Jesus e do processo da salvação. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos trabalhar agora sobre o seguinte argumento: o cumprimento, então, das profecias messiânicas. Vamos entender isso. Quais são, então, o cumprimento dessas profecias? Observe, eu citei para você que os profetas disseram. Agora vamos perceber como essas profecias se cumpriram. Lucas capítulo 1, versículo 31, descreve que Jesus nasceu de uma virgem. Cumprindo então a profecia que Isaías disse lá em Isaías 7,14, você vai perceber o local de nascimento de Jesus, que é em Belém. Mateus capítulo 2, versículo 1, dito por Miqueias capítulo 2. Você vai perceber também o transporte de Jesus, que foi citado por Zacarias capítulo 9, versículo 9. Se cumprindo então em João capítulo 12, versículos 14 e 15. Você vai perceber a respeito da morte de Jesus, que é citado por Daniel capítulo 9, 26, se cumprindo agora lá em Lucas 23, 4. Então, à luz das escrituras, nós vamos perceber que essas profecias se cumpriram. Eu espero muito estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, compartilha na tua rede social também. O segundo ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte argumento: as profecias que ainda vão se cumprir. Eu já trabalhei com você sobre as profecias que se cumpriram. Agora, nesse sentido escatológico, nós vamos observar as profecias que ainda vão chegar a se cumprir. Vamos observar isso conforme a palavra de Deus. Essas profecias falam a respeito do tempo do fim, e a gente vai detalhar isso com você. O primeiro subtópico trata então sobre a promessa do novo céu e da nova terra. O profeta Isaías, ele faz questão de descrever a respeito desse mundo vindouro. Esse mundo vindouro, nós entendemos conforme as escrituras, aponta então para o reino de Deus. Se você observar especialmente as profecias de Isaías, Isaías 66, no seu capítulo 66, ele descreve a respeito desse mundo vindouro, desse mundo glorioso, onde Cristo, o Messias aqui, é aquele que governará esse mundo. Essa profecia vai se cumprir no milênio, como nós acreditamos à luz da palavra de Deus. Nós já descrevemos para você quando o milênio vai ser estabelecido, depois do período da tribulação. O milênio será estabelecido por intermédio de Cristo, a terra será restaurada. Nesse milênio, nós vamos entender, à luz das Escrituras, que a igreja estará governando com Cristo como redimidos, santos e lavados. E durante esse período, o mundo, então, conhecerá o reino do Messias. É nesse período que o profeta Isaías faz questão de dizer que o leão pastará com a ovelha. É nesse período que Isaías diz que as crianças brincarão com a víbora. Então, nesse sentido, você vai perceber
que esse mundo vindouro aponta então para esse momento glorioso de restauração da chegada do Messias. Em segundo lugar, vamos agora para o segundo subtópico, que destaca então nesse segundo ponto o seguinte argumento: o Senhor julgará então todos os povos. É outra profecia que nós precisamos compreender aqui. A maioria dos profetas do Antigo Testamento fazem questão de dizer a respeito do dia do Senhor, o dia do juízo, o grande dia da ira do Senhor. Essas profecias apontam então para o dia do julgamento final. Observe, nós entendemos, conforme as Escrituras, que a igreja passará por um julgamento. Observe, esse julgamento acontecerá no momento do arrebatamento, como eu descrevi para você, para receber o galardão. Esse é o julgamento conhecido também como o julgamento da entrega do galardão. Mas existe um julgamento final, e esse julgamento final, que é citado pelos profetas como juízo final, será o momento em que o Senhor julgará todos aqueles que são desobedientes, todos aqueles que decidiram então abandonar a vontade do Senhor, rejeitar Jesus e então seguir os pecados praticados pelo próprio anticristo, pela besta, pelo falso profeta, pelo inimigo das nossas almas. Então, à luz da Bíblia, nós vamos perceber muito bem que haverá o dia do juízo final, e os profetas do Antigo Testamento também citaram isso, e esse juízo final será então para os desobedientes. Outro detalhe, já para a gente avançar, vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: os sinais dos tempos. Em Mateus capítulo 24, nós vamos encontrar agora uma profecia dita pelo próprio Jesus. Em Mateus 24, a partir do versículo 1 a seguir, você vai perceber Jesus dando diversos relatos a respeito dos sinais que acontecerão antes da sua vinda, antes do arrebatamento da igreja. Observe, nós acreditamos, como pentecostais assembleanos, que acontecerá o arrebatamento da igreja para os salvos, para os crentes. Esse arrebatamento é invisível para o mundo e visível para você que está em Jesus. Você vai ouvir a trombeta de Deus soar. Esse arrebatamento é um arrebatamento secreto para o mundo, mas para nós é visível. Nós estaremos com Cristo nos ares. O mundo vai ver apenas Cristo retornando em glória nessa segunda vinda, por isso que é chamado de segunda vinda, junto com a sua igreja, porque nós vamos ser levados primeiro. E aqui é um detalhe: em Mateus 24, nós vamos encontrar diversas profecias ditas por Jesus, são como sinais que acontecerão antes desse arrebatamento. Por exemplo, a respeito dessas notícias, nós vamos encontrar rumores de guerra, falta de alimentos, epidemias, ao exemplo da pandemia que nós acabamos de estar experimentando durante esse momento tão difícil que ceifou diversas vidas, terremotos, grandes catástrofes naturais. Então, o próprio Jesus relatou especialmente esses sinais que acontecerão para se cumprir especialmente a profecia da sua chegada, do seu retorno, do arrebatamento da igreja. Essa visão também nos traz à memória que os homens, as pessoas, os seres humanos, se afastarão, procurarão se afastar de Deus, onde o amor se esfriará. Porém, existirá remanescentes. Esses remanescentes são a igreja de Deus, que serão então arrebatados pelo Senhor nesse dia glorioso. Então, observe, há sinais presentes no nosso tempo também. Para você entender melhor, espero estar te ajudando. Vamos agora para o nosso terceiro e último ponto da aula de hoje, já nesse trimestre, para a glória de Deus, onde nós vamos estudar sobre a profecia-chave. Para você entender a respeito dos relatos das profecias, você precisa compreender que há uma profecia-chave voltada para Israel. Observe, Deus ainda não quebrou a aliança com Israel. É Israel que se afastou do Senhor, mas Deus em todo tempo ama Israel como seu povo. E há uma profecia dita e apresentada pelo próprio profeta Daniel, lá no capítulo 12, a respeito das 70 semanas que falam especialmente desse momento glorioso da chegada do Messias. Essas 70 semanas são, então, cumprimentos proféticos. A palavra semanas não é o sentido de 7 dias, tá? Mas são de tempos em tempos, sendo apresentado especialmente para o cumprimento de cada profecia conforme o tempo do Senhor. Nós já estamos vendo, conforme as Escrituras, que falta apenas uma semana para se cumprir. É claro que essa última semana
dessa profecia, ela se estende para relatar a misericórdia de Deus sobre Israel. Israel reconhecerá Jesus como Messias, especialmente no momento em que Cristo aparecer em glória junto com a sua igreja. E para você entender isso melhor, o primeiro subtópico destaca então sobre a profecia de Daniel. Quando você observa o capítulo 12 do livro do profeta Daniel, você vai perceber que essas 70 semanas são então um período de 7 anos. Se cumprindo então nessa visão escatológica, como nós estamos descrevendo para você, um processo de 490 anos. Porém, a última semana ela se estende, que é essa semana em que nós estamos vivendo. E essa semana ela se estende além para descrever a vontade do Messias. E essa última semana, para se cumprir então toda a escritura, ela se estende. A maior parte das profecias calculadas então nesse processo já se cumpriram, se cumprindo então na morte de Cristo e na sua ressurreição. Todo esse processo então se finaliza agora com o arrebatamento da igreja, conforme está escrito em Daniel capítulo 9, versículos 24 ao 26. A última semana ela finaliza quando a igreja então for arrebatada. Para você entender e estudar ainda mais com a gente, o segundo subtópico destaca sobre o período da igreja. Quando você estuda as escrituras e observa especialmente as profecias das 70 semanas, você vai perceber que a igreja entra nesse contexto. E uma das marcas da igreja é ser estabelecida pelo próprio Cristo. E nesse processo destas semanas que estavam voltadas apenas para Israel, a igreja agora entra. E essa igreja agora entra como povo lavado, redimido do Senhor, tendo aliança com Deus. Observe. A aliança do Senhor era apenas com Israel, mas através de Cristo, por intermédio do amor de Deus, essa salvação se estende para todos. E aqui entra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo. Essa relação de todos os povos agora como povo de Deus. E a igreja de Cristo ela entra, conforme a profecia de Daniel 9, versículo 25, especialmente para cumprir a vontade soberana do Senhor. E essa igreja agora, que no caso sou eu e você, nós entramos nesse processo do cumprimento então dessas semanas. Para fechar a aula, terceiro e último subtópico destaca então sobre a última semana. Essa última semana, no versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, descreve especialmente esse último processo antes do arrebatamento da igreja. Essa última semana ela não é apenas de 7 anos, mas ela vai muito além. E essa última semana ela se estende para demonstrar a misericórdia de Deus com Israel, com a igreja, comigo, com você, para sermos alcançados por Cristo, porque Cristo vem. Ele é o Messias. E eu espero muito ter ajudado você na aula de hoje a entender um pouco mais sobre esses assuntos que estamos trabalhando aqui em sala de aula para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para você, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, acompanhe o nosso ministério pastoral, tira uma foto com esse povo bonito que toma aula com você toda semana também, já me marca lá, eu quero conhecer essa turma abençoada que está iniciando o ano com você na Escola Bíblica Dominical. Acompanhe as nossas aulas. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia, mas toda sexta é o dia da classe dos pré-adolescentes e a gente está junto aqui estudando a palavra de Deus para a glória de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como seu Salvador. É muito simples fazer isso. Você pode, pela fé, escrever aí no comentário abaixo: eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a direção de Deus sobre a sua vida. Se você puder também, olha, se você precisa de oração, coloca aí o teu pedido de oração, nós vamos interceder por você. O nosso objetivo é esse através desse canal. Vidas estão aceitando a Jesus. Estamos aqui continuando com você, fazendo a obra de Cristo, anunciando Jesus através do verdadeiro e genuíno evangelho para a tua edificação em Cristo, para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar a crescer, avançar e estudar ainda mais a palavra de Deus sobre esses assuntos que vamos trabalhar nesse trimestre. O primeiro texto é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. Vale muito a pena você ter esse material. Você encontra esse livro na editora CPAD, no site. Faça o seu pedido. Quero indicar para você também Escatologia, a polêmica em torno do milênio, da editora Vida Nova, um material muito legal
para você que vai estudar esse assunto com a gente nesse trimestre. Um texto também extraordinário, Escatologia, a Doutrina das Últimas Coisas, do Severino Pedro da Silva, editora CPAD. Material muito bom que pode te ajudar a compreender um pouco mais. E também o Arrebatamento. Esse texto é da editora Carisma. Ele traz um fundamento a respeito da nossa fé pré-tribulacionista. Gente, que Deus abençoe vocês. Eu te aguardo por aqui na segunda lição, onde nós vamos trabalhar sobre os sinais da volta de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.